Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta manhã de terça-feira, 6 de maio de 2025, 25 graus, ensolarada manhã em Ribeirão, chuva 0%, a umidade relativa do ar está em 45%, mas não se engane, ela vai cair porque nós vamos subir a temperatura até os 29 graus, segundo os termômetros, 33, 34 graus no meio da tarde hoje, sensação térmica, né? Então, hoje nós tivemos logo pela manhã 16 graus, 29 graus foi a máxima, 16 a mínima, 13 graus de diferença entre uma e outra, amplitude térmica, né? Estamos aí vivenciando o outono brasileiro no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, aqui é Ribeirão Preto. Passando daqui para poder falar algumas coisinhas e que precisam ser faladas, apesar da gente não gostar muito de ficar repetindo, né? Mas precisa repetir, então vamos repetir. Uma coisinha aqui que é interessante é que o mosquito da dengue continua fazendo vítimas em todo o Brasil e Ribeirão não é diferente, tá? Então, passando aqui para poder falar para você. Escorpiões e mosquito da dengue estão causando problemas e isso está dentro das casas, dentro dos domicílios. Se você não fizer a limpeza da sua casa, você vai ter com toda certeza moradores aí indesejáveis, tá? Ratos, cobras, lagartos, bichos, animaizinhos peçonhentos, né? Inclusive, o escorpião gosta de lugares sujos. Resto de construção civil, resto de material de construção, né? Madeira, tijolo, telha, aqueles negócios velho, ferro, lata velha, que um dia eu vou usar, não vai usar, tá? Então, e o mosquito Aedes aegypti, ele tem um probleminha. Ele causa 3 tipos de doença. Se ele estiver infectado com dengue, zika ou chikungunya, ele vai te infectar. Se a dengue que ele estiver infectado for hemorrágica e ele te picar, você consequentemente vai desenvolver a dengue hemorrágica. Difícil isso? Dá para entender? Acabe com os criadouros dentro da sua casa, elimine os mosquitos, elimine os escorpiões fazendo limpeza, só isso. Pronto. E o terceiro recadinho, que não é menos importante, é até mais importante, né? Porque ele é imediatista. Você fazer exercício ao ar livre entre 10 e 16 horas, você pode pegar uma insolação ou uma desidratação. Principalmente nesses dias de sol muito aberto, como hoje vai ser, tempo muito aberto, o sol azul, a insolação é muito maior. Não que nos dias que esteja nublado não tenha. A insolação é muito maior, queima a pele e desidrata muito rapidamente para quem está fazendo exercício ao ar livre entre 10 e 16 horas. Então, se você tem possibilidade, faça exercício entre 10 e 16 em lugar fechado. Numa academia, na sua casa, tudo bem. Mas ao ar livre não, tá? Não vai ajudar em nada, ok? Dado esse recado, eu acho que já estamos bem informados quanto a isso, então não é de se ficar batendo muito, né? Apesar que dizem por aí que a propaganda é a alma do negócio, então se você está entrando agora aí na live, os primeiros dias você vai ficar meio chateado, porque todos os dias nós vamos falar disso. Caminhadas, escorpiões e mosquito Aedes aegypti, porque está muito complicado. E ainda somado com alguns resquícios daquela situação da Covid, gente, está sobrecarregando o sistema, tá bom? O sistema de saúde está sobrecarregado. Então tem que abrir o olho aí para não aumentar o problema de procura no sistema de saúde, tá bom? O versículo que nós vamos ler hoje e que nós vamos tomar como base, e eu quero mudar o tema aqui, o foco do sucesso é fazer a vontade de Deus. Tem muita gente iludida com algumas coisas, pensando que sucesso é ter casas, carros, dinheiro, barcos, navios, ter ranchos, ter coisas materiais, bens materiais. Isso tudo não é pecado. Põe isso na sua cabeça. Não é pecado ser rico. Não é pecado você ter dinheiro. Não é pecado você ter influência. Não é. A não ser que você deixe que essas coisas tome o lugar de Deus na sua vida. Então, o foco do sucesso
é fazer a vontade de Deus. Se você está fazendo a vontade de Deus com ou sem dinheiro, está dentro do sucesso. Entendeu? Está dentro do sucesso. Porque se você for ler a Bíblia está dizendo assim, ó, encontraram-se o rico e o pobre. Ambos Deus os criou. E aí? Deus errou quando criou o pobre? Não. Tem um propósito. E aí nós começamos a ver assim, ó, se o foco do sucesso for não fazer a vontade de Deus, se o foco do sucesso for atrapalhar você fazer a vontade de Deus, é melhor que você não tenha sucesso. Simples assim. Mas tem gente que quer partir para o outro lado. Então vamos ler o que é que a Bíblia está falando a respeito dessa situação. Portanto, coloquem em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus. Coloca você aí, obedece a palavra, coloca em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus. E aquilo que Deus quer também deve estar nesse lugar, no seu coração. E Ele lhes dará todas as coisas. Que coisas? Gente, tem algumas coisinhas na Bíblia que às vezes a gente fica meio chateado, sabe? E não gosta muito que lê, não gosta muito que explica, mas eu preciso explicar isso aqui para você, ó. Portanto, coloquem em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. É a vontade de Deus. E Ele lhes dará todas essas coisas. Mateus capítulo 6, versículo 33. Por que eu estou falando isso daqui? Porque tem uma versão da Bíblia que fala assim, coloquem em primeiro lugar aquilo que Deus quer para a sua vida e a vontade de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E tem gente, ou todas as demais coisas, não existe demais coisas, é todas essas coisas que estão falando do versículo que está acima. Não é vão aumentar todas as outras coisas, nada disso. Presta atenção que eu vou te mostrar quais são todas essas coisas que a Bíblia está falando. Presta atenção aqui, ó. Não andeis, Mateus capítulo 6, versículo 31. Ó, Mateus capítulo 6, versículo 31 começa. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos. Comer, beber e vestir. Presta atenção. O versículo 32 diz assim, ó, todas estas coisas os gentios procuram. Todo mundo procura isso. Presta atenção. De certo, o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Deus sabe que você precisa comer, beber e vestir. Se você estiver fazendo a vontade dele, você estiver buscando a vontade dele, está dizendo aqui o versículo 33, numa outra versão. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E não é todas as demais coisas, é todas essas coisas que estavam ali. Comer, beber e vestir. Não é casa, não é carro, não é conta bancária cheia de dinheiros. Não é uma moto muito possante, apesar de eu gostar de moto, né? Mas não é isso. Sucesso não é isso. Sucesso é fazer a vontade de Deus, é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. É isso que está falando. E a sua justiça. Aí todas essas coisas, essas coisas que está ali no versículo 31, que comeremos, que beberemos ou que vestiremos. É isso. Ele está dizendo que vai ter o que comer, vai ter o que beber e vai ter o que vestir. Se você estiver no centro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas ali em cima, comer, beber e vestir, vai ser acrescentadas. Não vai faltar. Então não vos inquieteis. O versículo 34 diz assim, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta fique somente a cada dia com o seu próprio mal. Acabou. Não tem esse negócio de as demais coisas, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que demais coisas? Aí as pessoas ficam achando que demais coisas é um carro, uma Ferrari na garagem, ter uma
uma mansão em Alphaville, ter uma conta bancária cheia de dinheiro, ter uma Harley Davidson de último modelo. Isso não é pecado, mas não é o foco. Viu lá o foco da primeira? O foco do sucesso é fazer a vontade de Deus. Por isso que às vezes as pessoas ficam bravas, não querem ouvir, porque fala demais nessas coisas. Então, quando vai se tornar, vai ser um servo de Deus, vai ter que passar por dificuldade. Não tem nada disso. Presta atenção, priorizar Deus é a chave para tudo mais. É isso, priorizar Deus é a chave para tudo mais. Não tem como, eu vou mostrar aqui para vocês, tá aqui, Mateus 6,33 é aquilo que eu falei. Ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Ele quer. E Ele lhes dará todas essas coisas aqui, comer, beber e vestir. O Salmo 37, versículo 4, ele diz assim, presta atenção, que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Muitas vezes o coração da gente, que é enganoso, pode estar palpitando em coisas que não é o necessário. Não é aquilo que Deus planejou para você. Muitas vezes, pode prestar atenção para você ver, muitas vezes Deus não dá aquilo que você está querendo, porque aquilo que você está querendo pode te fazer mal ou pode te trazer mal. Entende? Então, priorize Deus e Ele vai te fazer todas as coisas que são necessárias para você. O comer, beber e vestir não vai faltar. E essa vestimenta também quer dizer de abrigo, sabe? De proteção. Ela tá falando disso daí. Então, presta atenção. Priorizar a Deus é a primeira chave para tudo isso. Segunda coisa, presta atenção aqui, nessa situação, Deus honra quem tem propósito, ou quem vive em propósito, ou tem um propósito de vida. Deus honra. Presta atenção que no Salmo 84, versículo 11, o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá amor e dá honra e não recusa bem algum aos que vivem uma vida correta. Está vivendo uma vida correta? Está buscando ao Senhor? Priorizando o reino? Você está vivendo uma vida com propósito? Então presta atenção, que o Senhor Deus é sol e é escudo, e o Senhor dá amor e honra e não recusa bem algum aos que vivem uma vida correta. Então, priorizar Deus é a chave para tudo mais. Deus não nega bênçãos a quem vive no propósito. E aí tem mais uma coisinha, presta atenção. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você já leu esse versículo? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Presta atenção aqui, Romanos no capítulo 12, versículo 2. Diz assim: assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Assim que vocês começarem a fazer aquilo que Ele está pedindo, vocês vão perceber o que é bom, perfeito e agradável a Ele. É assim. A quarta e última: sucesso é estar no centro da vontade de Deus. Essa daqui matou a pau tudo. Provérbios capítulo 16, versículo 3. Diz assim: peça a Deus que vos abençoe nos seus planos, e eles darão certo. Peça a Deus que abençoe os seus planos, e eles darão certo. Provérbios 16 e 3. Tem plano? Peça a Deus que abençoe eles. Abençoe nos planos. Olha lá o outro tópico aqui, Vou mostrar para vocês. Sua vida é perfeita. Presta atenção. A sua vida é perfeita. É perfeita a sua vida. Quando você... vou colocar aqui na tela que fica melhor para você ver. Então, o foco do sucesso é priorizar o reino, honrar a Deus, e Deus honra aqueles que têm propósito, e a sua vontade é perfeita. Sempre que você colocar a vontade de Deus no centro de todas as coisas, você vai ver que a vontade dele é perfeita, é boa, perfeita e agradável, e ela vai ser o melhor para a sua vida. Então, tá aí. Agora, preste atenção nesse versículo aqui, que esse versículo,
é o que deixa tudo muito esclarecido. Sucesso é estar no centro da vontade de Deus. Eu coloquei agora porque esse aqui é o que eu uso para poder fazer, para mim poder falar. Mas não tá. Não tá o versículo não. Então, só tá ele citado aí o endereço. Mas depois eu coloco aí abaixo, para aqueles que vão ver no YouTube, vai ter o endereço aí embaixo e vai ter também o versículo por extenso. Fica tranquilo. Então presta atenção aqui, ó. Sucesso é estar no centro da vontade de Deus. Provérbios 16:3. Se você estiver no centro da vontade de Deus, você estará no foco do sucesso. Ainda que uma Ferrari não venha, ainda que uma casa no Alphaville não venha, ainda que você não tenha uma conta bancária estufada cheia de dinheiro, ainda que você não esteja querendo ou desejando ter essas coisas, você não esteja com isso de vontade, mas se isso for o centro da sua vontade, que não esteja no lugar de Deus, entendeu? Fazer a vontade de Deus é a primeira coisa. Se uma casa em Alphaville vai tomar o lugar de Deus na sua vida, não vai ter. Se uma moto de última geração, com muitas cilindradas, uma grande, for tomar o lugar de Deus na sua vida, você não vai ter. Mas Deus então vai me privar? Não. Deus está te mostrando que você tem que se preocupar com a eternidade. É isso. Não é eterno? Pode ser que não seja necessário. Não é eterno? Pode ser que não seja necessário. Agora, se é eterno, é necessário. Meditar na palavra, orar, ter intimidade com Deus, falar com Ele todo momento, pedir e honrar a Deus de todas as formas e fazer a vontade dEle, fazer com que aquilo que seja sucesso mesmo seja para a eternidade. É assim. Tem gente que está vivendo dias de grandes problemas, de grandes dificuldades, mas não quer de maneira nenhuma colocar Deus no centro da sua vontade. É isso. Tá bom? Infelizmente, às vezes as pessoas não querem entender isso. O foco do sucesso é realmente fazer a vontade de Deus. Se você está fazendo a vontade de Deus, perfeito. Está tudo tranquilo. Não perca amanhã, que amanhã nós vamos falar a respeito de uma outra situação. Conduta do sucesso. Para você ter sucesso, você precisa viver uma vida íntegra e justa. Às vezes isso não é fácil, tá? Às vezes isso vai complicar. Por quê? Porque o mundo oferece muitas coisas que não têm integridade. Às vezes até é ético, mas é moral. Às vezes até às vezes a gente não usa ético. Às vezes até você falar assim, às vezes até é justo você fazer, mas é moral. Às vezes as pessoas estão cometendo algumas coisas aí em nome de Deus e saindo da vontade, do centro da vontade de Deus. Então, a conduta do sucesso é uma vida íntegra e justa. Uma vida íntegra e justa. Amanhã nós vamos falar disso. Não perca, porque amanhã você vai ficar sabendo outras coisas. Tem gente mandando mensagem para mim dizendo: eu não sabia que essa situação era parte do sucesso. Pois é. O sucesso, presta atenção, isso. Sucesso nem sempre é ter tudo isso que o mundo aplaude, tá? É isso, tá bom? Não, tá certo. Então presta atenção, eu quero que deixe bem explicado. Não é pecado ter um carro bom, uma moto boa, uma casa boa, ter regalias aqui na terra, não é pecado. A não ser que isso tome o lugar de Deus na sua vida. Aí pecou. Percebeu? Tem um hino, eu acho que é do Arautos do Rei, que fala: no trono do viver só existe lugar para um. Lugar de quem governa todo o teu ser. Esse lugar é de Deus. E ele não divide esse trono com ninguém.
tá bom? Então, dado esse recado, falado isso para você, né? Você precisa colocar em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. E Ele quer que você seja salvo, tá? Tanto quer que Ele enviou seu Filho amado para morrer ali na cruz do Calvário por mim e por você, tá certo? Então, está aí o convite para você. Se você desejar, se você quiser, você pode aceitar a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida agora e nós vamos orar por você, tá bom? Isso. Essa é a minha relação, é a relação que eu oro todos os dias, mas se você tem uma relação, você ora na sua relação e nós vamos somar a nossa fé de tal forma que cada um de nós possamos fazer os nossos pedidos, entregar às pessoas que estão na nossa relação para poder o Senhor fazer, movimentar o seu braço, tomar providência, guardar, livrar, aumentar a nossa fé. Ah, mas Deus não sabe, mas foi Jesus que mandou orar, sabe? Lembra da oração? Quando vocês forem falar com o Pai, fala assim. Aquilo é um modelo. Não é para poder ficar seguindo aquilo daquele jeito, que isso acaba virando uma... É isso, você sabe. Então, vamos orar. Vamos orar pedindo a Deus por pessoas, por situações. E você ora do jeito que você quiser. Você fala com Ele como se fosse seu pai. E se Ele ainda não é seu pai, você peça a Ele que Ele se torne seu pai, perdoe os seus pecados, aceite você como filha e filho querido que são, tá? Vocês são importantes para Deus. Vamos orar? Vamos orar. Vou fazer com 30. Prometi que eu vou fazer, tá bom? Vou fazer, tá bom? Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, eu oro por todas as famílias e amigos, familiares de uma pessoa que faleceu e que estão vivenciando o luto nesse momento. Eu te peço em nome de Jesus que o teu Espírito Santo, que é o Consolador por excelência, faça esse trabalho no coração e na mente de cada uma dessas pessoas e familiares. Eu oro nesse momento por todos aqueles que estão entregando as suas vidas para o Senhor, aqueles que nesse momento estão pedindo que o Senhor os aceite como filhas e filhos queridos que são. E nós sabemos que o Senhor sempre está de braços abertos para receber os seus filhos e filhas. Por isso, eu te peço em nome de Jesus, que socorra cada um de nós nesse tempo, nos ajudando e nos ajudando a ajudar essas pessoas. Esses que estão começando a caminhada agora da fé, que o Senhor dê graça a cada um deles, fortalecendo, firmando o pé de cada um deles e que a tua palavra possa fazer efeito na vida de cada um deles. Eu oro agradecido porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. O Senhor tem dado a cada um de nós uma bênção especial. E eu te peço em nome de Jesus, perdoa os pecados de cada uma dessas pessoas que estão se achegando agora, aqueles que já estão no caminho, aqueles que estão voltando para o caminho, que o Senhor ajude para que eles nunca se desviem. Ajuda esses, escreve o nome do livro da vida e perdoa os seus pecados. Eu oro em nome de Jesus pela Dona Maria, José, pelo Emerson, pela irmã Maria Dourada e a sua família, pela Isabela, Miguel e a família. Oro pela Dona Neia, pelo seu Fernando, oro pela avó Hilda, pela avó Luzinete, vó Tereza, oro pela Dona Elisete, Aparecida, que vai passar por uma intervenção cirúrgica. Eu oro pela avó Neuza, pela sua filha Sandra, pelos netos Pedro e Vitor, que a tua boa mão esteja estendida sobre a vida desta família. Oro pela Selma, pelo Geninho e pela Viviane. Oro pelos idosos que estão nos asilos, casas de repouso, creches de idosos e todos os seus trabalhadores. Oro pelas crianças, jovens, adolescentes, adultos que estão nas faculdades, creches, escolas e todos aqueles que trabalham na estrutura escolar. Eu oro também pelos doentes que estão hospitalizados ou não. E oro também por todos aqueles que trabalham na estrutura hospitalar. Que todos eles tenham uma bênção especial nesse dia também. Aqueles que estão como cuidadores domiciliares. Que a tua bênção e a tua graça e a tua paz e a tua boa mão esteja estendida sobre a vida de todos esses cuidadores. Oro pelos familiares também. Que o Senhor dê paciência para que eles possam cuidar desses nossos pacientes, que sejam tratados com dignidade e que tenham uma boa recuperação nesse tempo de dificuldade. Eu oro, meu Deus, em nome de Jesus, por aqueles que estão
na drogadição, no alcoolismo, situação de rua, debaixo de opressão, depressão, possessão, angústia, tribulação, tristeza profunda. Aqueles que estão perturbados nesse momento, a perturbação de um inimigo, de um espírito maligno que está atuando na vida dessa pessoa. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito maligno que está atuando na vida dessas pessoas. E te peço uma bênção especial sobre a vida de cada uma dessas pessoas, que tenham minutos de lucidez para que possam decidir sair do lugar onde estão e mudarem de lugar, porque não foi plano de Deus estarem nesta situação. Eu oro pelos empregadores, pelos empreendedores, pelos empregados e pelos desempregados, que todos eles tenham a bênção do Senhor. Aqueles que estão desempregados, que consigam uma porta de emprego nesse mês de maio, o mais rapidamente possível, para ganhar o seu pão de cada dia e levar o sustento para as suas casas. Eu abençoo os empregadores, os empresários, aqueles que são empreendedores, que estão lutando num país tão difícil de fazer ou de ter um empreendimento. Que o Senhor dê graça a cada um deles. Aqueles que estão empregados, que possam valorizar o emprego que têm e saber que o Senhor é quem está cuidando de cada um de nós. Eu oro agradecido, porque o Senhor tem nos conduzido até aqui e nos ajudado. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas faltas, e que nós possamos fazer cada dia mais e melhor para o Senhor. É a minha oração, é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço. Deus abençoe. Fique em paz com Deus e até mais tarde, se o Senhor assim permitir. Deus abençoe. Bom dia.